Uhul! Meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal. Nós vamos iniciar hoje um vídeo. Vamos falar sobre assuntos de nosso interesse. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, né? E aqui a gente fala sobre assuntos de bike, nosso interesse. E nós vamos falar hoje um assunto que está totalmente relacionado com as bicicletas, que é o quê? É a questão da segurança, né, pessoal? A gente não pode facilitar e abrir mão da nossa segurança. E também vamos dar algumas pequenas dicas baseadas apenas assim na minha vivência na bicicleta, andando pelas ruas de São Paulo, a cidade mais imprópria para as bikes, acredito que no território nacional, apesar de agora ter várias ciclovias, a gente percebe que ainda falta muito para melhorar a circulação das bikes aqui, né? Inclusive a questão da consciência com os motoristas e dos próprios ciclistas. Então, pessoal, a gente sabe que tem muitas pessoas que não saem para andar de bicicleta aqui em São Paulo por uma questão de medo. As pessoas têm medo de assalto. O medo do assalto, né, foge, né, do nosso controle, apesar que mesmo a pessoa estando a pé, ela pode ser assaltada, mas ela tem medo de estar com uma bicicleta de repente e alguém parar para roubar sua bicicleta. Eu percebo que o maior medo das pessoas em si é o medo do trânsito, né, dos carros. Principalmente aqui em São Paulo, quer ver? Ele vai passar no vermelho, ó. Dá uma olhada. Então, as pessoas têm medo do trânsito de São Paulo, que é um trânsito muito violento. Não é errado as pessoas terem medo, né, do trânsito de São Paulo, porque a bicicleta, ela sempre é o mais fraco, né? Tirando o pedestre, em segundo é a bicicleta, né? Então a dica que eu posso deixar aqui para você que está pensando assim, eu quero andar de bike, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de sofrer um acidente, né? Então eu vou dizer uma coisa, pessoal, que eu faço, e sempre deu certo durante anos, que é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Agora não, porque eu estou numa ciclovia, mas quando eu comecei a utilizar a bicicleta, eu ia sempre pelas calçadas, não tinha ciclovia. Então a dica que eu dou para você é assim: você não tem experiência, tem medo de andar de bicicleta por causa do trânsito, vai pela calçada. Aí você pode falar, mas pela calçada é proibido, e realmente é, mas eu andei por anos em cima das calçadas e nunca sofri nenhum acidente e nunca causei nenhum acidente. Por quê? Porque eu ia devagar, gente. É simples assim, é só você ir devagar e pensar que você está numa calçada, pensar que tem pedestre e que o pedestre, muitas vezes ele se distrai, ele se sente seguro, afinal ele está na calçada. Então eu ia trabalhar no centro de São Paulo, pegava várias avenidas ali movimentadas, né? Tipo Avenida Rio Branco, Avenida Ruge, Avenida São João. E não tinha como, até hoje. Alguns pontos ainda tem ciclovia, mas outros não. E quando não tem ciclovia, o que eu faço? Eu vou pela calçada, numa boa, não tenho o menor pudor, não tenho a menor vergonha. Passei agora por uma calçada, num ponto de ônibus cheio de pessoas. E eu consegui passar com a bicicleta, devagar.
Mas vamos supor que eu não conseguisse, que tivesse muitas pessoas e algumas pessoas não afastam. O que eu faço? Eu desço da bicicleta, numa boa, e ando. Muitos ciclistas acham que não. No momento que você subiu na bike, você montou na sua bike, você só tem que descer da sua bicicleta no destino final. Eu já penso diferente. Eu vou curtindo, vou numa boa. E quando chega numa situação que não dá para passar com a bicicleta, eu simplesmente desço e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, não é demérito nenhum. Assim como na subida, eu também desço na subida. Se é uma subida que eu vejo que eu não estou conseguindo, eu desço numa boa. Agora ali, eu não sei se a câmera pega, ó. Nós temos uma ciclovia aqui, ó. E olha onde eles estão. Não sei se a câmera está pegando. Eles estão no meio dos carros ali, ó. Você entende? Por isso que muitos motoristas ficam irritados. Você tem uma ciclovia, mas o que eles fazem? Vão lá no meio dos carros. E você sabe, se acontecer um acidente ali, numa avenida como essa que tem ciclovia, você vai estar errado, você vai perder a razão. Basta o motorista falar, mas eles estão no lugar errado. Tem a ciclovia. Isso aí deixa os motoristas dos carros meio que irritados. É errado, né? Ou você pode falar, mas o ciclista ele pode trafegar em qualquer lugar, onde ele quiser. A via é pública. Tudo bem, você pode pensar assim, mas pense da seguinte forma, você é o mais fraco. Você é o ponto vulnerável ali. Então, na questão de um acidente, você só tem a perder. Então cada um com o seu pensamento, né? Eu penso dessa forma. Essa história de o mais forte protege o mais fraco. Isso aí na teoria é maravilhoso, né? Nossa, que legal. No trânsito, o mais fraco ele é protegido pelo mais forte. Só que assim, pessoal, isso aí funciona maravilhosamente bem na teoria, né? Porque na prática o que a gente vê é uma coisa bem diferente. Esses dias mesmo eu estava trafegando ali numa avenida e aí do nada o ônibus simplesmente ele fez a curva, estávamos chegando num cruzamento e ele fez a curva na minha frente. E o ônibus, o que acontece? Opa! Quase teve uma batida entre duas bikes aqui. E o ônibus, o que acontece? Ele é, por ser grande, o motorista começou a fazer a curva e no meio da curva ele começou a me espremer ali entre a sarjeta e a rua. Aí eu parei, tanto que a roda traseira dele pegou até um pedacinho da sarjeta na hora que ele estava fazendo a curva. Ou seja, foi imprudência do motorista? Com certeza. Ele está vendo a bicicleta ali, mas ele simplesmente fez a curva e que se lasque. Se eu não parasse, eu ia parar debaixo do ônibus. Então, galera, esse negócio, o mais forte tem que proteger o mais fraco. Isso aí, na teoria, é muito bonito. Eu adoro, eu acho lindo. Mas não é todo mundo que pensa assim, não. Então, eu entendo o medo das pessoas quando a gente está falando na questão da segurança. Entendo mesmo. Mas você tem que estar sempre se protegendo. Sempre pensando da seguinte forma. Eu sou o ponto mais fraco. Então quem tem que cuidar de mim, em primeiro lugar, sou eu mesmo. Não adianta a pessoa deixar a sua segurança na mão de terceiros. Isso aí não adianta. Porque o terceiro, ele não está nem aí. Baixar aqui um pouco o celular, porque aqui é meio sinistro. Então eu sempre fiz assim. Vocês viram, não sei se consegui filmar, as bicicletas ali no meio da avenida, né? Então eu tô aqui na ciclovia, maravilhosa por sinal, mas eles estão onde? Na frente dos carros. E eu sei, cara, é uma questão de... Opa, sei que é errado em qualquer hipótese você jogar o carro em cima de alguém. De repente você pode até causar um acidente grave. Mas, o povo hoje em dia tá todo mundo doido, cara. Aqui em São Paulo você vê que as pessoas estão
por um triste, tá todo mundo nervoso, todo mundo estressado. Tem gente com a mente muito doentia. Se você olhar aí no Google, você vai ver, teve cara, uma situação totalmente diferente, mas teve cara que empurrou pessoas ali na plataforma do metrô. O cara simplesmente viu uma pessoa ali e foi e empurrou nos trilhos. O que eu gostaria de deixar nesse vídeo é que, se você às vezes pensa em pedalar, pensa em pegar a sua bike e sair pela cidade, você tem que imaginar como se fosse um percurso de carro. Você está aprendendo a dirigir, então o que você tem que fazer? Comece aos poucos. Ou seja, comece nos horários que não tenha muitos carros. Comece no horário, de preferência na parte de dia, durante o dia. Comece aos poucos, faça pequenos percursos, lugares onde você conhece. Por exemplo, você vai até a padaria. Geralmente eu fazia tudo de carro. Hoje eu faço de bike. Então, se você está começando, comece em pequenos trechos, lugares perigosos, vá pela calçada. Comece aos poucos. Isso é fundamental. Você começar aos poucos, conhecendo os lugares. E com o tempo você vai saindo para outros lugares, escolhendo sempre lugares que não sejam perigosos. Se não tiver opção de ciclovia, vá pela calçada. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar também, pessoal, principalmente as mulheres, tem que tomar um cuidado redobrado, né? Porque os meliantes, eles escolhem sempre os alvos mais fracos, né? A mulher, fisicamente, ela é mais fraca que o homem, né? Então, hoje em dia, eles não fazem tanta diferença. Homem, mulher, o que tiver pela frente, tiver chance deles assaltarem, eles vão fazer. Mas se tiver um homem sozinho, uma mulher sozinha, eles vão escolher a mulher. Isso aí não é novidade para ninguém. Então a mulher tem que tomar cuidado redobrado. Se houver a possibilidade de pedalar com mais uma pessoa, ótimo. Se não, sempre aquele cuidado a mais, né? E uma coisa que eu faço, mas eu não sei se isso não serve para todos, né? Mas o que eu faço é não andar com coisas caras, né? Bicicletas caras que chamam muita atenção. Eu sei que a pessoa vai falar, eu trabalho, eu tenho direito de usar o que eu quero. Eu sei disso, você tem todo o direito. Não é uma questão disso. Mas você tem que entender que os bandidos não veem esse tipo de coisa. Eles não querem saber dos seus direitos, eles querem saber dos direitos dele, né? E aqui nesse país ele tem o direito de roubar. O vídeo de hoje é esse. Gostaria de dar um grande abraço a todos. Desejar que todos fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Valeu, valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu, galera.